Uma das dúvidas que mais aparece na nossa caixa de comentários, ao longo das lives, o pessoal manda os chats, é sobre qual processador com qual placa de vídeo. É aquela pergunta do eu tenho esse processador, eu posso pôr até qual placa de vídeo? Ou se eu comprei essa placa de vídeo, qual é o processador compatível? E tem bastante confusão sobre como funciona esse balanço entre esses dois componentes, que são os mais importantes quando a gente está falando na performance dos seus games. No vídeo de hoje a gente vai explicar um pouquinho melhor como acontece esse balanço num uso bem prático. Isso porque o Senua's Saga, o Hellblade 2, ele tem um excelente jeito de mostrar esse balanço entre placa de vídeo e processador, para vocês entenderem como é que você faz o equilíbrio desses dois componentes. Ok, para os nossos testes, o que a gente vai usar aqui é, dentro do configurador de gráficos do Hellblade 2, a gente tem uma excelente ferramenta que mostra o funcionamento dos dois componentes separadamente. Então você vem aqui nas configurações, vem em gráficos, e uma coisa maneira é que esse jogo já está renderizando ali atrás o gameplay e nos dá bem claro o tempo que cada componente está levando para fazer o frame. Então olha só o que acontece. O processador, o nosso Ryzen 5 4500, que é o que a gente está usando nessa máquina, está levando 5 milissegundos para fazer esse frame, enquanto que a GPU está precisando de 75 milissegundos. Isso está acontecendo porque esse é um jogo single player, o Hellblade não tem mapas muito amplos, não tem muitos jogadores, é um jogo que dá um trabalho bem baixo para o processador. Então, mesmo o Ryzen 5 4500 está levando só 4 milissegundos e está entregando o trabalho dele super rápido. Só que a GPU está levando 75 milissegundos. É por isso que a gente está com essa triste média de 13 quadros por segundo. É porque isso aqui é incompatível com a performance de uma RTX 3060, que é o que a gente está usando aqui. É uma placa bastante popular, mas ela não é compatível com 4K. É uma resolução altíssima para ela. Então eu vou começar trazendo para Full HD. Veio que o tempo da placa de vídeo caiu para 28 milissegundos. Isso nos está entregando 35 frames. Então, para Full HD qualidade alta, a 3060 vai entregar uma boa taxa de quadros para quem está mirando em 30 frames, por exemplo. É por isso que eu pergunto sempre para vocês. Eu não preciso saber qual é o processador que vocês têm quando vocês perguntam qual é a placa de vídeo que vocês devem pôr. Eu preciso saber qual é a qualidade gráfica, qual é a resolução e quais os jogos que você vai jogar. Porque isso é o que vai determinar a taxa de quadros que você vai ter com a sua placa de vídeo. Sua placa de vídeo vai entregar, por exemplo, uma 3060, ela é compatível com Full HD, 60 frames, e obviamente ela não é compatível com isso em qualidade tão alta. Então eu vou pôr o DLSS em modo qualidade e vou mudar a predefinição global aqui para o médio. Então perceba que agora eu estou na faixa dos 60 frames, porque o processador segue levando os 4 ou 5 milissegundos. Perceba como o processador não foi impactado ao longo da minha redução gráfica, da redução da qualidade gráfica. Agora a GPU levava 75 milissegundos e agora passou a levar 12. É isso que a placa de vídeo vai impactar. Ela vai impactar na resolução, na qualidade gráfica que você está usando. É isso que vai mudar quando você... E é para isso que você precisa ou não de uma placa de vídeo mais potente. Então você vai jogar um jogo em alta resolução, você quer altas taxas de quadro, você quer qualidade muito alta, você precisa de uma placa de vídeo mais potente. Processador, você precisa que ele seja rápido o suficiente para acompanhar sua placa de vídeo. Então, como vocês podem ver, o processador está levando 5 milissegundos. Eu acho que eu não consigo fazer ele ser o limitador do nosso sistema. Eu vou baixar toda a qualidade que for possível. Ó, eu baixei tudo que eu consegui da GPU. Nossa senhora, o que aconteceu com a Senua? Senhor Stark, eu não tô legal. Agora sim, aos 128 frames, eu bati no limite do nosso Ryzen 5 4500. Então vamos ver que para um game como Hellblade, a gente consegue com tranquilidade ir até os 130 frames. Se eu colocasse aqui uma 3090 ao invés de uma 3060, se eu colocasse uma 4090, colocasse tudo no 4K em uma resolução que provavelmente ela empurraria ainda 130 frames, aí eu passaria a ser limitado pelo processador. Então percebe como para esse game, o balanço entre processador e placa de vídeo é uma coisa. Mas isso muda em outros games. Então eu testei essa mesma configuração, Ryzen 5 4500 e RTX 3060, coloquei uma partida no Warzone e aí mudou. A gente tem um tempo maior de processador, ele está levando ali uns 9 milissegundos para fazer o frame, então ele subiu ali dos 5 a 7 milissegundos que tínhamos antes para algo próximo dos 9, 10 milissegundos, enquanto que a placa de vídeo começou a sobrar um pouco mais, ela entrega o frame antes. A gente tem uma boa taxa de quadros, mas essa taxa de quadros que a gente tem nesse momento no Rebirth está sendo, no Warzone, está sendo limitada pela velocidade do processador nesse nosso gameplay. Então, para um game competitivo, o 4500 não é uma boa indicação. Você precisa de um processador com mais performance para conseguir fazer a sua parte do trabalho em menos tempo e aí você subir a taxa de quadros. Então é por isso que quando você está decidindo entre placa de vídeo e processador, o processador você precisa escolher quais são as taxas de quadro que você quer jogar. Então você precisa de um processador
que empurre muitos quadros, termine o trabalho super rápido, se você quer jogar em altas taxas de quadros em games competitivos. Você também precisa entender qual é o tipo de jogo que você vai jogar, porque games como Hellblade, como God of War, você vai ter tranquilidade em rodar. Eles são games que não tem muitos personagens na tela, não são mapas extremamente grandes. Agora, quando você vai jogar um Warzone, ele pede muito processador. Quando você vai jogar um Cyberpunk e você quer colocar muita gente na rua, você tem essa diferença. E então, você precisa de um processador compatível com o game que você quer jogar e a taxa de quadros que você quer buscar. Esse é o momento em que vocês perguntarem se uma placa de vídeo faz sentido com o processador. A única relação entre eles é essa. Não adianta você ter uma placa de vídeo que empurra muitos quadros, uma qualidade muito alta, se o processador leva mais tempo para fazer a parte dele. Aí você passa a jogar limitado pela velocidade do que o processador consegue entregar os frames. Vamos fazer um upgrade nessa bancada e mostrar isso para vocês em ação. Ok, placa de vídeo trocada. Agora a gente está com uma 4080 como a nossa placa de vídeo. Isso vai mudar bastante a capacidade de, por exemplo, ó, aqui nós estamos com o game em qualidade alta, estamos usando DLA e olha como a gente já tem 19 milissegundos de tempo. Ele reduziu sensivelmente a placa consegue já encarar 4K em qualidade alta e entregar uns 50 frames. Então basta a gente trocar para, sei lá, um modo equilibrado, para já ter ela operando, ó, ela entrega cada frame do trabalho, a GPU está entregando em 10 milissegundos o tempo de trabalho dela e está subindo para 92. O processador está aqui de novo ali, ele trabalha entre 5 e 7 milissegundos, né, depende do driver que você está usando, até isso pode influenciar na velocidade de operação dela. Então a gente começa a chegar num patamar, ó, que no modo, se eu coloco no modo desempenho, aí já está com os dois componentes entregando um tempo semelhante. Essa configuração é que a gente sente muito mais o gargalo de processador lá no Warzone. Então, se eu jogo com esse processador e com essa placa de vídeo, a gente passa a ter uma performance bem segurada pelo tempo que o processador leva para entregar os frames. Então, essa GPU teria condições de rodar numa taxa mais alta, o nosso gameplay, mas o processador impede a gente de alcançar isso. Então, esse é o momento em que, para Hellblade, não me parece um problema. Ryzen 5 4500 entrega 100 frames ou até às vezes mais. Então eu conseguiria jogar, seria uma combinação bem possível, mas para Warzone a gente precisa de uma combinação mais potente. Então, hora de a gente fazer um upgrade de processador e ver de novo a interação entre processador e placa de vídeo. Agora sim, galera, olha só, tô jogando na nova combinação, um processador mais rápido e uma placa de vídeo mais rápida. E olha como o tempo da placa de vídeo está em 2 milissegundos, porque a 4080 é absurda para a qualidade gráfica que a gente está jogando aqui, mas o processador também está acompanhando. Agora que a gente fez o upgrade, estou usando um Ryzen 7 5700X 3D, é um processador com 3D V-Cache, muito mais núcleos e frequências mais altas de operação que o 4500, tem o 3D V-Cache para ganhar ainda mais agilidade. E agora eu jogo na faixa aí de uns mais de 200 frames, né? Lembra que a gente lutava para passar dos 100, 120? Agora eu tô jogando a bem mais do que isso, tô rodando a 200 quadros, porque eu tenho tanto a placa de vídeo levando pouquíssimo tempo, então eu estou jogando uma configuração que a 4080 leva 2, 3 milissegundos para fazer o quadro, mas eu tenho um processador que também está entregando em pouquíssimo tempo cada um dos novos quadros. E aí o resultado é isso, eu tenho 200 quadros, porque são dois componentes que estão rodando, que estão fazendo o seu trabalho de forma muito rápida. Então, tentando trazer um resumo, quando a gente olha para o processador e para a placa de vídeo, os dois componentes têm exigências diferentes. Então, a placa de vídeo vai recair a questão de qualidade gráfica. Então, se a resolução é mais alta, tem mais pixels na tela, se os filtros gráficos que você vai usar são mais avançados, se a qualidade gráfica como um todo é mais elevada, você vai precisar de uma placa de vídeo cada vez mais potente. À medida que você sobe do Full HD para o Quad HD, para o 4K, à medida que você sobe do baixo para o médio para o ultra, à medida que você sobe de games com gráficos simples até games com gráficos mais complexos, e na verdade até quando a gente mexe dentro de um próprio game. Então, agora eu estou jogando no modo básico, tá levando uns 3 milissegundos para fazer o quadro, só que se eu virar aqui em gráficos e trocar para o Ultra, vocês vão ver que o tempo de trabalho vai mudar. Ó, agora, a placa de vídeo está levando, levando ainda 3 milissegundos. Caramba! Então vamos continuar aumentando a qualidade gráfica até eu dar trabalho para essa placa. Vamos trocar o DLSS do modo desempenho para o modo qualidade. É que a gente também estava jogando uma resolução bem baixa para o nível de performance de uma 4080. E vamos pôr em 4K. Vamos tentar dar trabalho para essa 4080. Tá muito fácil a vida dela. Agora sim, ó, a placa de vídeo está levando uns 7, 8 milissegundos para fazer o quadro. Agora a gente está jogando a uns 130 frames, não estamos jogando a 200. Então depende da qualidade gráfica e da resolução que você está usando, é o nível da placa de vídeo que você vai usar. Ironicamente, agora ela está com um tempo de quadro que às vezes fica mais parecido com a que a gente tinha com o Ryzen 5 4500, né? Quando ela leva uns 10 milissegundos, 9 milissegundos. Então essa é a parte da placa de vídeo.
Quanto mais exigente você for em qualidade gráfica, em resolução e os games forem mais pesados nos gráficos, mais placa de vídeo você precisa. Processador, a exigência vai mudar de acordo com o game. Então, Hellblade, jogo single player, com poucos jogadores, mapas pequenos, pouca geometria, o processador não é muito exigido. Agora, quando tem muita inteligência artificial, ou tem muita física, ou tem muitos jogadores próximos de você, jogando num mapa amplo, você vai precisar de mais performance no processador. E esse balanço varia de jogo para jogo. Então, o Warzone pediu mais processador do que o Hellblade. Já o Hellblade precisou de uma placa de vídeo mais potente. Então, quando vocês estiverem decidindo o balanço que vocês vão fazer entre esses dois componentes, é isso que vocês têm que ter em mente. E, por fim, a taxa de quadros. Essa depende dos dois. Então, como vocês viram, não adianta ter uma placa de vídeo forte com um processador fraco, se o jogo exige os dois componentes, como é o caso do Warzone. Mas se você, um Hellblade, por exemplo, vai ser mais permissivo com o processador, pode ter uma placa de vídeo potente e um processador ruim, mas tudo isso depende do balanço dentro do game. Se você quer altas taxas de quadro, o bom é não vacilar e ter dois componentes bastante potentes. Eu usaria como referência, pelo menos, entre 2 ou 3 vezes a relação entre os dois componentes. Então, um processador de uns R$1.000, eu miraria já numa placa de uns 3.000, 4.000, talvez. Processador eu evitaria muito se essa relação ficasse muito zoada. Então, tipo, você gastou numa placa de R$4.000 e vai pôr um processador de R$500. Outra referência que costuma funcionar bem é uma placa de vídeo intermediária com processador intermediário deve funcionar. Ou uma placa high-end, você provavelmente vai pegar pelo menos um processador intermediário para um também high-end. E tudo isso você pode ver no Adrenaline. Os nossos testes mostram qual é o nível de... Caramba, mulher! Calma, sai! Nossa, eu tomei no soco. É isso? Eu morri no soco. Morri no soco. Ah, tinha mais de uma pessoa atirando em mim. Ah não, era só ela mesmo. Gente. Então no Adrenaline a gente roda os testes de processador com configuração HD, com tudo desbalanceado para mostrar para vocês a taxa máxima de quadros que cada processador entrega. Então você vai lá nos nossos testes e se você quer um COD rodando a 150 frames, pode dar uma olhada lá nos nossos testes que você vai ver a lista de processadores e quantos frames eles vão pegar cada um deles. E placa de vídeo, aí os nossos testes mudam, eles passam a ser focados em diferentes qualidades gráficas. Então você pode ver lá como uma placa roda em Full HD, em Quad HD, em 4K e vendo quais delas entregam a taxa de quadros que é o seu objetivo. Então o gargalo varia, dependendo da configuração que você está usando, do jogo que você está usando, mas lá, fazendo esses comparativos, você consegue ver qual é o processador que entrega a taxa de quadros que você quer, qual é a placa de vídeo que entrega a qualidade gráfica que você quer, e as duas juntas vão entregar a taxa de quadros combinada dos dois componentes trabalhando. Bom, galera, então essa foi aí a nossa tentativa de dar uma elucidada nessa dúvida que eu vejo que muita gente tem na caixa de comentários. Às vezes as pessoas não têm uma noção bem clara como é que funciona esse balanço de processador e placa de vídeo. Então são dois componentes fazendo trabalhos diferentes, mas que você vai ter a qualidade gráfica e a taxa de quadros e a qualidade na sua experiência de gameplay, resultado da competência dos dois trabalhando em conjunto. Então, se um é muito lento ou o outro for muito rápido, o mais lento acaba puxando todo mundo para baixo. E para mais testes, e justamente para saber qual é a qualidade gráfica que cada um... Ó, vou também de matar na pancada, o nome disso é Rancor. Para ver qual é a qualidade gráfica e a taxa de quadros que esses componentes aguentam, tem toda aí a nossa cobertura com testes de processador, placas de vídeo e tudo mais que a gente testa aqui no Adreno. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!